Olá, olá! Temos aí uma notícia exclusiva. Então, hoje está ocorrendo a votação em segundo turno no Senado da reforma da Previdência. E está aqui conosco para conversar e falar aí bastante com relação à reforma, o professor desta casa, Hermes Arraes. Professor Hermes, seja bem-vindo. Amigo. Um prazer, professor, tê-lo aqui Prazer conosco. É meu, amigo. Professor Hermes, que é procurador federal, professor mestre em Direito Previdenciário, professor de longa data aqui da casa, participa conosco em diversos cursos da rede, curso preparatório para concurso. Temos algumas perguntas aqui bem interessantes com relação à reforma. O professor Hermes está aqui para responder a todas as perguntas aqui conosco. Então, professor Hermes, vai ser aprovada a mesma reforma da Previdência? O que o doutor acha? Qual que é a expectativa aí, professor? Olá, Bruno. Olá, os amigos que nos assistem. Sim, a reforma da Previdência já podemos considerar como uma realidade. Hoje ocorre a votação em segundo turno no Senado. Começou no mês de fevereiro com a apresentação pela Presidência da República, uma prerrogativa ao presidente, né, dar início a uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. Iniciou-se em fevereiro, houve o trâmite na Câmara dos Deputados, primeiro na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Depois da CCJ analisada a constitucionalidade dessa proposta, dessa PEC, foi encaminhada uma comissão especial. Dessa comissão especial foi apresentado um substitutivo. Significa dizer, daquilo que o governo apresentou na proposta original, muita coisa foi alterada. Muita coisa foi alterada ainda na Câmara dos Deputados, na comissão especial. Esse substitutivo da PEC 6 foi encaminhado a plenário em primeiro e segundo turnos, houve aprovação na Câmara dos Deputados. E aí foi remetido à Casa Revisora, iniciando-se na Câmara dos Deputados, a Casa Revisora é o Senado Federal. Senado Federal, onde a Comissão de Constituição e Justiça só pode fazer uma coisa, o quê? Emendas redacionais ou de exclusão, redacionais ou de exclusão, sem a obrigatoriedade de retornar a PEC à casa originária, à Câmara dos Deputados. Porque se no Senado ocorrer alguma inclusão de tema ou alguma mudança estrutural na proposta, precisa retornar à Câmara dos Deputados. E no Senado ficou ajustado que não fariam nenhum ajuste, nenhum acréscimo, apenas eventuais emendas de redação ou exclusão de pontos. E ficou combinado que pontos que o governo deseja sejam incluídos e no próprio Senado os senadores entendem que devam ser incluídos, devem tramitar, estão tramitando numa PEC paralela, que é a PEC 133, que trata basicamente dos servidores públicos. Então agora, o que está sendo votado hoje é a PEC 6, no substitutivo que foi apresentado na Câmara dos Deputados, que já foi aprovado no Senado em primeiro turno, no dia 1º de outubro, que é o dia do idoso, aliás. E agora, dia 22, está sendo aprovado, né, a votação, e com certeza será aprovado, já existe um acordo de líderes, em segundo turno. Com a votação em segundo turno, nós vamos ter ainda que aguardar a promulgação. A promulgação, como o colega sabe, uma PEC não tem uma fase de remessa ao presidente da República para a sanção ou veto, não existe. A PEC, depois de aprovada em 2 turnos em cada casa, ocorrerá a promulgação. Quem é que promulga uma PEC? Quem promulga uma emenda à Constituição? São as mesas do Senado e as mesas da Câmara. Então, juntas, as mesas da Câmara e do Senado vão promulgar essa PEC, que deve ser um ato solene, o mais breve possível, não é isso? Que teremos. Então, tão logo haja a promulgação, vamos ter essa proposta de emenda à Constituição, que já posso antecipar, se me permite, qual será o número. Será a emenda constitucional número 103, porque é o próximo número disponível. Então, a emenda constitucional número 103 será a emenda da reforma da Previdência, Bruno. Excelente, professor. E como foi o trâmite dessa emenda, professor? Fala um pouquinho para a gente. Bem, o trâmite, meu amigo, conforme eu disse, foi bem tranquilo. Diferentemente do que aconteceu na PEC 287, aquela do Michel Temer, do governo Michel Temer, e que também se disse que teria uma aprovação rápida, houve problemas na tramitação na PEC, apresentada no final, em dezembro de 2016, a PEC 287 do governo Michel Temer, porque no ano de 2017 o país conviveu com diversos problemas envolvendo questões apresentadas, uma representação penal pelo
à época procurador-geral Rodrigo Janot, contra o presidente à época Michel Temer, o que fez com que todo o ano de 2017 não houvesse a tramitação da PEC da reforma da Previdência. No ano de 2018, houve a intervenção federal. A União interveio no Rio de Janeiro. E essa intervenção federal, ela obsta, ela impede, é um motivo impeditivo de tramitar emenda constitucional. E em razão disso, houve o sepultamento da reforma da Previdência do governo Michel Temer ao final do ano de 2018. O que deu ensejo agora essa nova proposta que tramitou. Se nós verificarmos, é uma tramitação bastante rápida, porque apresentada em fevereiro, nós vamos ter no final de outubro já a aprovação de uma reforma da Previdência bastante impactante, bastante impactante. E se nós olharmos no passado, como aconteceu com a emenda número 20, a emenda número 20, que foi a primeira reforma da Previdência em dezembro de 1998, ela se iniciou no ano de 1995. Veja o tempo que levou até amadurecer, ser votada. Agora não, foi muito rápida a tramitação. Então nós estamos aí, uma tramitação realmente de se verificar a rapidez que foi. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, assinalou que seria rápida no início do ano e, de fato, a Câmara dos Deputados agilizou bastante. E o presidente Davi Alcolumbre, do Senado, também se empenhou e também conseguiu uma rápida votação. Excelente, professor. Acho que uma pergunta agora também que aí acaba sendo aí de repercussão nacional, a gente espera muito, né? Quais são os impactos dessa emenda em toda a sociedade? Olha, Bruno, infelizmente, as notícias que eu vou dar não são boas. Há alguns poucos artigos interessantes, bons, né, que merecem destaque e relevo, mas na maior parte, essa emenda, ela é marcada, o carimbo dela é da restrição. Tem um caráter restritivo de direitos. Porque reformas da Previdência, elas devem ocorrer de tempos em tempos. Mas verificamos que a última reforma verdadeira da Previdência, que impactou o regime geral, foi em 1998. E veja já quanto tempo faz. Então, nós estamos em 2019. Muito tempo. Reformas, depois de 20 anos, elas são mais rigorosas necessariamente. É até curioso porque, na época do governo Michel Temer, muitos diziam que a reforma era muito cruel. E agora, com a reforma do atual governo de Previdência, todos verificam, poxa, até que a reforma do Michel Temer não era tão ruim. Porque quanto mais demora para se elaborar a reforma da Previdência, mais gravosa ela fica. Por outro lado, uma reforma extremamente gravosa faz com que o Poder Judiciário seja acionado. E será. E terá necessariamente que resolver questões que serão levadas às portas do Poder Judiciário para enfrentar a constitucionalidade de certas restrições que são agora inauguradas pela emenda constitucional número 103, que eu já me atrevo a mencionar o número. Excelente. E o doutor acha que haverá muito impacto nos escritórios de advocacia? Fala um pouquinho para a gente. Bruno, interessante. Sem dúvida. Escritórios de advocacia, se você, meu amigo, não tem ainda no seu portfólio direito previdenciário, está esperando o quê? É passada a hora. Esse é o momento. O colega sabe que nós temos, para que ter uma ideia, são 210 milhões de habitantes que o Brasil possui, diz o IBGE. 17 cidades com mais de 1 milhão de pessoas. O INSS possui 35 milhões de benefícios, é a chamada maciça, é a folha de pagamentos do INSS composta por 35 milhões de benefícios previdenciários. 35 milhões de benefícios, boa parte corretamente concedidos. Agora, uma outra parte, benefício concedido incorretamente, deveria ter uma outra espécie de benefício. O valor do benefício não está correto, então existem impactos que necessariamente cabe ao advogado previdenciarista analisar. Existe uma clientela ávida por informações. E agora, com a reforma da Previdência, somada à mini-reforma que aconteceu neste ano, em junho de 2019, a Lei 13.846, está, sem dúvida, a demanda por pareceres, a demanda por um simples parecer, por um simples análise do caso concreto daquele cidadão. A demanda é grande, é enorme. É hora de se especializar, é hora de conhecer o direito previdenciário, Bruno. E pegando esse gancho, então, professor, já temos aqui a pré-venda de um curso da reforma da Previdência. Nós teremos um curso, então, de 40 horas, com a participação exclusiva do professor Hermes Arraes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da expectativa desse curso e, além disso, do público-alvo, né? O objetivo, o público-alvo. Fala um pouquinho do curso que o senhor participa aqui conosco na rede.
Bem, começo a gravar esse curso a partir de amanhã. Estou aprovado hoje no Senado Federal. A partir de amanhã já estarei aqui nos estúdios, não é isso? Começamos a gravar artigo por artigo, ponto a ponto, explicitando essa reforma. O nosso foco é, 1, informar, 2, trazer a reflexão. São muitos pontos que cabem em reflexão, cabem em debate, meus amigos. E uma das questões que eu quero trazer para os colegas é justamente de que uma música do Cazuza, um trecho que é: o futuro não para de repetir o passado. O futuro não para de repetir o passado. Muitas coisas que nós vamos verificar agora como novas já foram apresentadas no passado. E eu quero, nesse curso de 40 horas aula, comigo, aqui na nossa querida rede LFG, trabalhar com os colegas tudo aquilo das novidades que surgiram agora, comparando com o que já aconteceu no passado. Qual foi o desfecho dado pelo Poder Judiciário nas questões que nós vamos vivenciar a partir de agora? Porque existem muitos aspectos que nós podemos nos socorrer. Por exemplo, a aposentadoria especial, atrelamento à idade mínima. A aposentadoria especial, atrelamento à idade mínima, isso já aconteceu na década de 60 do século passado. E o Poder Judiciário disse que não era cabível, que não fazia sentido. Vamos agora reinaugurar debates que já aconteceram no passado. E eu vou guiá-los nisso. Nós vamos iluminá-los nesse caminho, porque é o momento. E o colega deve saber, existe o Decálogo de Ives Gandra Martins. Muito interessante, o Decálogo de Ives Gandra Martins, que nos fala que o advogado é o primeiro intérprete da norma, é o advogado. É agora, com a promulgação em breve, na iminência da reforma da Previdência, que deve o advogado se debruçar sobre todo esse texto constitucional, faz parte do bloco de constitucionalidade, se debruçar sobre ele para análise. Mas sem ter o temor de ter a dúvida, poxa, mas é uma emenda à Constituição, é a força de uma emenda aprovada em 2 turnos, será que teremos força para combater algum desses aspectos? Bruno, num passado não muito distante, tivemos uma emenda, a emenda número 62, na qual o governo pretendeu e conseguiu alterar o artigo 100 da Constituição, impondo que as dívidas judiciais, os débitos judiciais, fossem pagos com o menor indexador que existe na praça, a taxa referencial, a TR, que fez com que as dívidas de benefícios previdenciários concedidos judicialmente fossem amesquinhados por um índice, a TR, por exemplo, para que tenha uma ideia, o indexador TR no ano de 2018 inteiro deu 0. 0 de correção monetária o ano inteiro. Então, um índice para o devedor maravilhoso. E assim o desejou o governo. E muitos pensaram, como vamos combater um indexador tão ruim, que foi imposto por uma emenda constitucional? O Supremo declarou inconstitucional essa alteração. Inconstitucional, nós tivemos uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, tratando a inconstitucionalidade, e tivemos o tema 810 de repercussão geral do Supremo, também dizendo que era inconstitucional a aplicação desse indexador nas dívidas no perante o Poder Judiciário. Então veja, meus amigos, nós não podemos imaginar, será difícil? Não. O final do caminho começa com o primeiro passo, é imprescindível. E esse primeiro passo, estaremos juntos, espero de mãos dadas, não é isso? Para ajudar os colegas. Nesse curso aqui na Rede LFG, 40 horas aula, comigo, professor Hermes Arraes, trabalhando não só você que é especialista já em direito previdenciário, que vai com certeza acrescer informações imprescindíveis, como você também que pretende vir. Nós vamos dar também as noções introdutórias básicas para que possa nos acompanhar num aprofundamento teórico de cada um dos pontos dessa emenda constitucional que está por vir a reforma da Previdência, ok? Acesse então o nosso site www.lfg.com.br para ter acesso exclusivo então a esse curso que vai te preparar com certeza para a reforma da Previdência. Professor, muito obrigado pelo esclarecimento. Tenho certeza que será aí de muita valia para todos os nossos alunos e para o público jurídico em geral. A hora é agora, esse é o momento. Bons estudos e sucesso, meus amigos.